Salve Corinthians, como é que você tá? Tudo certo? Restam 3 finais. O Corinthians está por isso daqui de conseguir uma vaga na Copa Libertadores de 2025. E nesse vídeo eu vou te deixar esperançoso. A minha missão sempre é essa, nos tradicionais, já tradicionais pré-jogos de Corinthians, tanto em Brasileirão quanto em Copas. Vem pra tela do meu computador que você vai ficar ciente, vai ficar por dentro de tudo. E já começamos assim, meus amigos. A partir de agora, durante os 6 meses, pelo menos um pedacinho de cada vídeo, eu vou dedicar, eu vou deixar a atenção pro doearenacorinthians.com.br. Quem puder fazer a sua doação, colabora, e o segundo dia já está sendo melhor, muito por conta da estabilidade dos servidores, que inclusive os campeões já deixaram em nota que foram aumentados, foram melhorados, e com isso a gente já conseguiu, antes de completar o segundo dia, bater o valor que a gente arrecadou no primeiro dia. São mais de 14 milhões de doações e dessa forma a gente vai conseguir, meus amigos. O link sempre estará aqui embaixo na descrição. Junto também, falando, vamos aproveitar a fala de torcida, saiu mais uma pesquisa do Datafolha com as maiores torcidas do Brasil e novamente colocaram o Flamengo como a maior torcida, não colocaram ali aspas, terceirizada do Brasil. Mas sim, meus amigos, Norte e Nordeste tem muito, mas muito torcedor que, digamos, deixa ali o coração para os dois times. Ah, eu sou Flamengo, mas sou Náutico. Ah, sou Flamengo, mas sou Sport. Ah, eu sou Flamengo, mas sou Remo. Sou Paysandu e Flamengo. O Corinthians não é assim, meu amigo. Falam, ah, mas e você é de outro estado, torce pro Corinthians, velho. Você não é paranaense e torce pro Corinthians? Sim, mas eu sou apenas Corinthians e isso não me faz um torcedor terceirizado. É essa a real força e diferença da torcida do Corinthians. A maior torcida real do Brasil, disparadamente, é o Corinthians. E olha só, os nossos rivais aqui embaixo estão brigando pela terceira colocação. São Paulinos estão dizendo da onde jamais o Palmeiras assumiu a terceira colocação, mas a verdade é que os dois estão ali, ó, e se somar os dois não dá a torcida do Corinthians. Acabou. Bora falar de jogo do Timão? 9 vitórias do Corinthians e apenas 2 vitórias do Criciúma na história. Foram 19 partidas, contabilizando também 8 empates. Então uma longa, grande vantagem do Corinthians nesse duelo. O jogo é fora de casa, né? E a última vitória do Criciúma foi lá em 2003, também jogando no Heriberto Rios, que é a casa do Criciúma. Então lá se vão 21 anos que o Criciúma não sabe que ganhar do Corinthians. Mas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos, 3 empates e 6 vitórias do Corinthians nesses últimos 21 anos. Então sim, dá pra gente se animar aí. Pera aí, começou a chover, deixa eu fechar a janela. Pronto. Majestoso é o estádio do Criciúma, Heriberto Rios. E lá foram 9 jogos disputados, o estádio que mais recebeu Corinthians e Criciúma na história. E lá tá dividido, meus amigos, 2 vitórias para cada lado, 5 empates. Ou seja, o Criciúma só ganhou do Corinthians na sua casa. Então a gente tem que ficar ligeiramente atento, né? E mesmo jogando em casa, o Criciúma mais tomou do que fez gol no Coringão. Beleza, aqui nós estamos falando de história e esses dados do site Meu Timão é muito interessante. Mas vamos falar de atualidade e ver como que esses dois times chegam pro jogo? Vamos lá, Corinthians, esse aqui é o gráfico do Corinthians no Campeonato Brasileiro, meus amigos. Que doideira, deixa inclusive me tirar da tela aqui. Tá, agora tá melhor. Olha o gráfico do Corinthians, parece o Bitcoin, não parece? Olha isso aqui, ó. Esse aqui é o Bitcoin e esse aqui é o Corinthians, só para deixar bem claro. E esse daqui é o gráfico do Criciúma, então você veja que o Criciúma conseguiu se manter ali na parte intermediária da tabela, porém agora na fase decisiva está caindo e muito contrário aconteceu com o Corinthians, que figurou por campeonato todo lá na parte de baixo mesmo na tabela. E agora a gente já conseguiu figurar na primeira parte e rumo à 7ª colocação. Incrível. Os últimos jogos estão logo aqui em cima, hein? Olha só que sequência absurda do Corinthians. Aqui ainda estão as Copas, né? Tem Flamengo e tem Racing pro meio. Mas se pegar apenas Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem 6 vitórias e ainda tem um 7º jogo consecutivo, que foi um empate contra o Internacional, quase uma vitória. Então, nos últimos 7 jogos, um empate e 6 vitórias. Essa é a sequência invicta do Corinthians, absurda. E olha só o Criciúma, meus amigos. Logo aqui em cima também, são 6 jogos sem vencer, sendo 3 empates e 3 derrotas. Então, ó, é um time fazendo isso daqui e outro fazendo isso daqui, ó. Vamos pegar os dados jogando em casa. O Criciúma é um dos piores mandantes do campeonato também, é apenas o 18º no campeonato. Ganhou 5, empatou 8 e perdeu 4. Ou seja, foram muitos empates jogando em casa. Então isso daqui a gente pode ter um pequeno alerta do que pode acontecer também. Porque o Corinthians jogando como visitante também tem uma das campanhas mais terríveis e foram muitas derrotas. O Corinthians pouco empatou e pouco venceu. Porém, nos últimos 2 jogos fora de casa a gente conseguiu 2 vitórias. Dessas 3 do campeonato todo, as 2 vitórias
2 de 3, então 2/3 dessas vitórias vieram nos jogos mais recentes. Então é isso, aquilo que eu acabei de falar, o Corinthians aqui e o Criciúma aqui. Será que vai continuar? Meus amigos, eu sempre uso o SofaScore para fazer as análises aqui do canal. E caso você queira baixar o aplicativo mais completo de estatísticas, informações, alertas do Corinthians, das ligas brasileiras e principais ligas internacionais, baixe gratuitamente através do link aqui na descrição, que fazendo o download através desse link você ajuda o canal. Vai ser avisado para o SofaScore que se vê através do nosso projeto e a gente recebe uma pequena comissão deles. Então muito obrigado por fazer essa ajuda, ou melhor, quem puder ajudar. O Corinthians provavelmente virá a campo com quase o time que jogou contra o Vasco da Gama, trocando apenas os atacantes que ficaram de fora por lesão ou por suspensão. Então volta Memphis e Yuri e o time provavelmente vai com essa configuração. Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique fechando a zaga, Mateuzinho e Matheus Bidu, os Mateus ali pelas laterais do Corinthians e o Ranieri provavelmente será o nosso volante. O ressurgimento de Ranieri na primeira volância do Coringão. Breno Bidon, que fez uma partida incrível contra o Vasco, e o André Carrilho, que também fez outra partida, e o Rodrigo, meu Deus, todo mundo jogou bem, pô. Nosso meio de campo que foi excelente, provavelmente será repetido nesse jogo. E lá as duas peças são os nossos dois atacantes titulares. O Romero, que jogou muito, né, contra o Vasco, vai voltar pro banco, dar aquela esquentadinha, porque os dois outros são mais capacitados, né? Inclusive do Romero aí tá rolando a notícia que provavelmente vai renovar. O que você acha? O Romero merece ficar para 2025 ou não? Minha opinião, ele é um jogador que se identificou com o Corinthians, não faz alarde se ficar no banco de reserva, porém é um jogador caro. Então custo-benefício, não sei se vale tanto a pena a permanência do Romero. Só que se você for ver, analisar, colocar na balança extracampo, entenda o tamanho que esse time consegue explicar para outros jogadores que estão chegando, o tamanho da importância, inclusive para gringos, né? O Corinthians agora está com muitos gringos no elenco e todos citam o Romero, que foi importantíssimo nessa adaptação na chegada ao clube, inclusive para entender a grandiosidade do que é Corinthians. Cara, olhando para esse ponto, interessante o Romero ficar. E até na bola mesmo, você veja um jogo importante contra o Vasco, onde a gente não tinha nosso ataque titular, o Romero entrou e jogou o fino da bola. Então eu comecei dizendo que eu não queria o Romero para 2025 e agora termino a conclusão pensando que se ele ficar, não é de todo ruim também. Relembrando também, o último jogo entre Corinthians e Criciúma, nesse primeiro turno, foi 2-1, se eu não me engano, né? Foi uma virada, inclusive, do Corinthians. E isso mesmo, ó, o Criciúma começou vencendo no primeiro tempo e o Corinthians virou com Ángel Romero e Kaká, ainda quando nós estávamos numa fase terrível. Será que o Criciúma vai nos conceder 6 pontos na tabela do Brasileirão de 2024? Tomara que assim seja. Vamos fazer agora então, inclusive, uma simulação de como que pode ser a rodada desse Campeonato Brasileiro. Essa rodada já começou na terça-feira e com bons resultados para nós, inclusive, os dois, cara, entre nós, ó. Juventude que venceu o Atlético Mineiro que estava em 10º, logo atrás da gente na tabela, com isso já não vai conseguir nos ultrapassar, eles já tem um jogo a mais, ou seja, esse jogo que a gente vai jogar contra o Criciúma estaremos com o mesmo número de jogos, e a gente pode abrir uma distância de 6 pontos para eles, restando 6 pontos para terminar o campeonato. Então, em nono, praticamente já está garantida a colocação do Corinthians, mas a gente quer mais. Então vamos ver se dá para conseguir isso já nessa rodada. Não vamos esquecer de mencionar também o grande jogo do Botafogo contra o Palmeiras e Botafogo, onde eles conseguiram inverter a pipocada, meus amigos. E o Botafogo, que tinha perdido a posição para eles, roubou dos porcos jogando fora de casa. O Botafogo ainda tem 2 jogos dificílimos, pelo menos um contra o Internacional. Isso mesmo, o Botafogo pega o Inter e pega o São Paulo. Então sim, são 2 jogos dificílimos, mas pô, São Paulo, se você não estiver jogando por nada, eu acho que você não estará. Não custa nada dar aquela entregada, né, São Paulo? Vamos fazer a boa, pô. E agora vamos simular para ver se o Coringão conseguir o que almeja logo nessa rodada. Lembrando que a gente tem mais 2 ainda em um jogo decisivo contra o próprio Bahia, em caso no Brasileirão. Tamanho da propaganda aqui do GE. Vamos lá, fazer a simulação aqui. Os 2 jogos já aconteceram e vamos simular todos os resultados dessa rodada. Começando por Cuiabá e Bahia, já começa num jogo importantíssimo pra gente. Eu já até deixei aqui o Cuiabá separado pra gente ver se eles conseguiram fazer alguns resultados interessantes nos últimos 5 jogos. E ó, meus amigos, difícil. O jogo mais da hora que eles conseguiram fazer foi tanto segurando o Juventude fora de casa. Não, 3 empates, digamos assim, que se eles conseguiram um empate amanhã contra o Bahia já seria incrível. E ó, eles empataram com o líder Botafogo fora de casa, duelo ali próximo da tabela contra o Bragantino também fora de casa e também fora de casa contra o Juventude. Então eles estão saindo melhor fora de casa do que em casa, né? Mas veremos.
se amanhã contra o Bahia eles conseguem segurar pelo menos um empatezinho, porque o Bahia está muito mal na classificação. Se liga, vamos pegar os últimos jogos do Bahia aqui só para você ter uma ideia. Eles não ganham faz muito tempo. Empate com o Atlético Paranaense, ó, perderam, empate, perderam, ganharam do Criciúma lá em setembro. Ele já tá em final de novembro, quase em dezembro, meus amigos. Então sim, o Bahia vem muito mal e pode... Pô, um empate é impossível nessa simulação aqui? Não é, e eu vou torcer por isso. Corinthians e Criciúma, você viu que o Corinthians estava assim e o Criciúma assim? É impossível uma vitória do Corinthians fora de casa? Não. E é isso que eu vou torcer também. Meus amigos, se a gente quiser essa classificação, a gente precisa de no mínimo 2 vitórias e um empatezinho aí pra gente garantir essa 7ª colocação. Você já vai ver logo na sequência. Vasco e Atlético Goianiense. Apesar do Vasco estar vindo muito mal, é o Atlético Goianiense, né, com apenas 26 pontos no campeonato. Então o Vasco aí vai voltar a vencer. Grêmio e São Paulo. O São Paulo vem no segundo turno absurdamente bom. E o Grêmio vem numa pressão absurda para fugir desse Z4. Então por isso que eu acho que ainda assim o Grêmio consegue segurar um empatezinho. Apesar do que o São Paulo vem numa sequência muito melhor. Vamos ver se o fator casa vai interferir ou não. O Internacional, pô, quem que vai segurar o Internacional, né? Que segundo turno absurdo. Veja só isso daqui, meus amigos. Essa é a tabela lá do meu timão do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Corinthians é o 5º colocado no segundo turno e o Internacional o primeiro com 77% de aproveitamento. Que doideira, será que ele não vai perder até o final do campeonato? Mas nesse jogo fora de casa contra o Flamengo, eu acho que ele vai ficar no empate, assim como ficou contra a gente na Neoquímica Arena. Vitória e Fortaleza aqui eu acho que vai dar uma dificultada aí pro Vitória que, pô, tá com 42 pontos, já tá um pouquinho mais tranquilo também. Mas eu acho que aqui o Fortaleza vai acabar levando a melhor. Então, toma a vitória. Lembrando que eu tô fazendo apenas resultados simples, não tô tentando fazer o resultado completo. Então, um empate e uma vitória simples para cada lado. Aqui outro jogo chave pra gente, hein? Red Bull Bragantino fugindo, tentando fugir, olha, está com 37 pontos a 2 do Fluminense, contra o Cruzeiro que está logo à frente da gente na tabela. E meus amigos, eu acho que aqui novamente vai ser um empate. O Cruzeiro tá muito, mas muito mal, pressionado, já a torcida deles querendo a cabeça do Diniz em pouco tempo de comando, porque não vieram os resultados, perderam a Copa Sul-Americana como já era de se esperar e no Brasileirão veio muito mal. O Red Bull Bragantino também vem mal, só que em casa conseguiu também recentemente alguns empates importantes, ou melhor, nem tão importantes assim, porque contra o Cuiabá eles perderam de ganhar 3 pontos, mas sim contra o São Paulo, que vem bem no segundo turno, eles conseguiram um empate jogando em casa. Então, vai que eles conseguem segurar o Cruzeiro também e conseguir um pontinho aí para tentar fugir dessa zona onde o Fluminense está muito arriscado também. E o jogo, logo a seguir do Fluminense, pedreira aí, meus amigos. Eu acho que o Atlético Paranaense vai vencer e vai levar o drama do Fluminense aí para as últimas rodadas. Então, feito todas essas simulações aqui, eu acho que seria uma rodada perfeita para o Corinthians. Com isso, meus amigos, olha quem figura em 7º colocado do Campeonato Brasileiro. 1 à frente do Cruzeiro e 2 à frente do Bahia, que a gente vai enfrentar logo na próxima rodada, jogando em casa. Lembrando que hoje, nesse exato momento, o 7º colocado vai já para a pré-Libertadores, mas existe a possibilidade de, se o Botafogo vencer a Copa Libertadores, abrir até um G8 e o Corinthians ficar ainda mais tranquilo. Então, se o Corinthians conseguir fazer 2 vitórias seguidas, mais 2 vitórias seguidas, né, contra o Criciúma e contra o Bahia na rodada que vem, eu acredito que já está resolvido e o Corinthians vai conseguir essa vaga na Libertadores de 2025, salvando a temporada que vem. Não é impossível disso acontecer e vamos torcer para isso, meus amigos, aqui a Corinthians. E ficou o aviso, você que quer garantir uma camisa com um preço justo, vendedor de confiança, acessa abandostore.com, link está aqui embaixo na descrição, primeiro comentário fixado. São camisetas modelo torcedor, modelo jogador. Vale repetir aqui, quem quiser, quem ainda não tem uma All Black, pô, todo corintiano tem que ter uma All Black, porque temporada que vem vai virar e essas camisas entrarão em estado de raridade. Quem tem, quem não tem não vai ter mais. Então, garanta a sua clicando no link aqui embaixo. Foi no vídeo passado a gente lançou os nossos produtos do canal também. Quem quisesse adquirir os bonés personalizados com o logo aqui do canal. E o Carlos Eduardo já foi o primeiro a garantir os seus bonés. Muita gente comentou também que o frete estava muito caro e ele está atrelado ao que o Mercado Livre faz de envio. Infelizmente a questão do frete a gente não consegue controlar, mas eu vi que se cadastrar essa loja na Shopee tem um desconto ali que desconta diretamente do vendedor e aí o frete fica grátis para quem compra. Então eu vou tentar migrar, transformar essa loja para Shopee para ver se a gente consegue fazer frete grátis ou mais em conta
conta pra galera que quiser adquirir os produtos, os bonés aqui do nosso canal também. Carlos Eduardo, muito obrigado. Em breve seus bonés estão chegando aí, hein? Fica ligado que você vai receber o código de rastreamento em breve aí na sua compra. Forte abraço, meus amigos. Quem falou foi o Alisson. Te espero no vídeo de pós-jogo. Espero eu que com mais uma vitória do Coringão. Pô, te deixei animado com todas essas estatísticas favoráveis ao Corinthians, né? Então eu te espero no próximo vídeo pra gente ficar ainda, completar essa felicidade todos juntos. Falou? Abraço e vai, Corinthians!